setores do Fluminense do que dos setores do Flamengo, apesar de que o ataque do Flamengo, ainda com as modificações, tem ido bem. Não, a gente precisa saber se o Cebolinha vai jogar. Essa é uma questão. É trunfo? O Cebolinha está jogando bem. Aí, o Bruno Henrique ainda não é o Bruno Henrique. A gente tem que levar isso em consideração. O Arrascaeta, ainda não é o debochado. É só o Arrascaeta. Salve, salve, nação, vambora reger aqui mais um vídeo, dessa vez sobre Fla-Flu na Copa do Brasil. Vai ser um confronto muito grande, né? Acho que é o principal confronto nessa Copa do Brasil. É o principal, sim. E aqui o Flamengo vem oscilando, 2 partidas, péssimas partidas. A última partida foi uma péssima partida, né? Mas o resultado veio e o Fluminense vem vivendo um bom momento, né? Então vai ser um excelente jogo. Vambora reger aqui mais um react aqui do programa ESPN FC e eu quero saber a tua opinião. Existe favorito para esse jogo? Existe mesmo? Então eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Deixa o seu like, o seu like já ajuda demais aqui ao nosso canal. Tamo junto e vambora para mais um vídeo, né? Crédito ESPN Brasil e vambora para mais um vídeo sem enrolação. Lembrando que o Flamengo vai ter voltas, né? Alguns jogadores estão retornando de lesão, né? Após o último jogo contra o Bahia. Tamo junto e vambora pro vídeo. No departamento mesmo. O que está acontecendo lá? É tudo lesão muscular, ou tem gente que está tendo outra coisa, ou ele está colocando o jogador que está estressado e o departamento não avisou a ele lá, 5 no intervalo. A gente está vendo aí, ó, saiu o Davi Luiz, entrou o Wesley. O Davi Luiz está fora do jogo com problema na posterior de coxa. Torção no joelho, ele não tem como prever. Saiu o Cebolinha, entrou o Bruno Henrique. O Cebolinha está com dor no tornozelo esquerdo depois de uma torção. Está em observação para saber se joga ou não. O Matheus Cunha está com dor no quadril e na coxa direita. Ele foi substituído pelo Santos no intervalo. Deve ser relacionado. Tem isso também. É um bom ponto para a gente tocar. Se o gol é uma situação de confiança e problemática para um mata-mata, né? O Matheus França com uma pancada no joelho deve ficar à disposição também. E o Thiago Maia era só um desgaste, então também deve voltar. Então já entrou desgastado. É isso que eu acho. Efetivamente fora é o Davi Luiz. Tá, mas esse desgaste, porque o torção, aí não tem jeito, não tem um departamento nenhum lá que vai dizer, olha, o cara tá aqui com os músculos que vão estourar, que vai dar um problema, poupa ele e tal. Não, o Cebolinha tá voando, não tem problema, mas você leva uma torção no tornozelo, não tem. Desgaste eu já acho questionável. Então, por quê? Precisava tanto dele assim para o jogo contra o Bahia? Deve haver algum indício de que ele já não está bem para jogar. Acho que o técnico tem que ser informado por um outro departamento que, olha como é que está a situação desse, daquele outro. No caso, se ele sai com desgaste aos 45, então não põe para jogar. Então tem algumas coisas aí que acho que não estão funcionando. Não era para poupar o Eric, de repente, que jogou os últimos jogos? Não, mas aí você vai olhar o Eric que estava pior que o Thiago, porque o Thiago machucou, põe outra, não tem? Põe uma outra opção ali. O Thiago também não estava jogando. Eu acho que não dá para colocar alguém que você vai tirar por desgaste no intervalo. E aí fica parecendo maluquice, que alguém falou que o São Paulo tem uma fase maluca mesmo, não sei se foi ontem no Linha e tal, que ele tem fases, né? Passa por algumas fases. Uma é de maluquice com relação à escalação. Aí ficou parecendo que era a fase maluca. Pô, tirou 5 no intervalo e tal, e ele estava justificando. Essa é uma outra Depois coisa. Vai chegar naquela fase de telefonar para os caras pedindo reforço, mas acho que no caso do Flamengo não é possível que ele vai chegar nessa fase. A 42ª partida seguida na carreira dele, mudando o time. Agora, é um duelo inédito, né? Incrível, né? A história da Copa do Brasil. É a primeira vez. Né? Já é tão longa essa história e nunca houve esse cruzamento. É, sensacional. Tomara que o máximo de jogadores se recupere para a gente ter times mais fortes possíveis, para a gente ter 2 grandes jogos. Para esse primeiro, o Fluminense já meio que acostumou-se a jogar sem ele, né? Já estava meio adaptado ali. O Lima está jogando bem. Já está entrando ali. Agora vamos ver quantos aí. O Davi Luiz fez gol, já vi que está fora de vez. O Pedro é dúvida. O Pedro é dúvida. Dificilmente joga. Tem uma pequena chance de ser relacionado, mas dificilmente joga. O Diniz, depois da vitória do Fluminense 2-0 em cima do Cuiabá, foi perguntado sobre esse Fla-Flu também. Vamos colocar o Fluminense nessa história. Fala, Diniz. É difícil fazer esse tipo de avaliação. Não dá para
não dá para mensurar esse tipo. Também eu nem sei do Flamengo quem vai estar no jogo, quem não vai estar. Com exceção do Pedro, não sei as notícias. A gente vai preparar o melhor possível. O Flamengo tem um elenco muito forte, a gente sabe. É o elenco mais farto do Brasil em termos de possibilidades daquilo que o dinheiro pode ter. A gente também tem um elenco que eu já falei que me agrada muito. E também não é um confronto de treinadores, é um confronto de duas instituições muito maiores do que seus treinadores. E é um clássico que tem uma história gigantesca, das maiores aí do Brasil e do mundo. De repente... O melhor do futebol esta semana chama-se Copa do Brasil. E a gente está vendo aí a temporada de cada um dos envolvidos. O Fluminense fez 26 jogos com 19 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 75,6% de aproveitamento, 2,27 gols marcados por partida, uma média alta. E gols sofridos, a média é de um pouquinho mais de meio, 0,62 por jogo. Já o Flamengo tem 31 jogos, né? Disputou mais coisas do que o Fluminense nessa temporada, 58,1% de aproveitamento. A média de gols feitos um pouco mais baixa, mas ainda uma média boa, 2 gols por partida. A média de gols sofridos bastante alta, 1,26 gols por jogo. Carioca de 2023, Fluminense campeão depois de vencer o Flamengo e agora tem um encontro inédito na Copa do Brasil. Vovô Tetra, eu quero saber o seguinte, o Diniz fala que não é um confronto de treinadores, que são 2 equipes qualificadas, tenta rechaçar um pouco ali essa coisa de poder ser favorito nesse confronto, né? Você concorda com o Diniz? Sim, concordo, mas assim, não deixa de ser um confronto entre os treinadores, porque eles com problemas, e foi enumerado aí, né? Tanto do Fluminense como do Flamengo, vão ter que vão trabalhar bastante, né? Para montar, para ajustar, levar o melhor a campo. E é claro que vai olhar para o adversário. Vai mais ou menos tentar ver o que vai ser feito do outro lado. Então passa um confronto por eles. Quem vence esse duelo tático, essa arrumação de time, quem surpreende o outro. Agora, é claro que quando a bola rola, são os jogadores dentro de campo. Executar isso que o treinador montou. Aí é o jogador que é o momento final, é ele que decide dentro de campo. E no momento o Fluminense joga um futebol melhor. Assim, qual é a dúvida que a gente tem do Fluminense? Vai voltar o André, que não jogou o último jogo, estava suspenso, foi expulso contra o Cruzeiro. Aí ele volta na cabeça de área, ele mantém o Thiago Santos, e aí o Lima faz aquela função mais à frente ali com o André, porque não tem o garoto, né? Ou não. Ele só bota o André no lugar do Thiago Santos e mantém lá o John Kennedy na frente. Essa é a dúvida da gente. São 2 jogadores. Fica o Thiago Santos, assim, não vejo. Não vai jogar. O Guga deve jogar, o Samuel Xavier não está recuperado ainda. Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, aí né, não sabe se é com o Lima ali do lado dele ou com o Thiago Santos. No momento, o melhor é o Fluminense. Agora, mata-mata, Copa do Brasil... não dá para arriscar, não. Falar assim, esse é o favoritaço. No momento, o Fluminense leva uma vantagem. É difícil, né, Zinho? Deixa eu, Zinho, eu que sou mal. Como é que é o muro nada? Você quer tomar essa dele, Deixa ele ficar aqui em cima do muro. Não, coloquei. No momento, o Fluminense. Eu falei, no momento, claro. O Fluminense leva vantagem. Não, claro, mas assim... mata-mata... É lógico que as instituições, os clubes são muito maiores do que os 2 técnicos, né? O Diniz nem poderia falar coisa diferente. Sim. Mas a gente fica assim, na expectativa de saber o que ele vai fazer. O outro lado lá também, que vai ter que mudar o time de novo, que é o lado do Flamengo, que já não vai ter o mesmo time pelos desfalques. Mas e aí, o que faz? E tem essa história, é uma revanche, como é que foi no Carioca, né? Ganhou, mas depois... Então, mas no final, mas o Flamengo ganhou o primeiro jogo, depois tomou de 4 e perdeu a Taça Guanabara, e depois o Campeonato Carioca muito próximos e tal, em que pese não se valorize muito a Taça Guanabara, mas pro Diniz era forte. Enfim, tá lá meio engasgado, né? O torcedor do Flamengo tá engasgado. E não é de hoje não, né? Que o Fluminense vem sendo aí uma pedrinha no sapato do Flamengo e tal. Pedrinha não, isso é uma pedrona, né? Isso é um paralelepípedo. O Pascoalzinho, tem pouquinho tempo, amanhã a gente pode definir aqui, debater melhor sobre os setores, né? Porque eu acho que existem muito mais certezas nos setores do Fluminense do que dos setores do Flamengo, apesar de que o ataque do Flamengo, ainda com as modificações, tem ido bem.
Não, a gente precisa saber se o Cebolinha vai jogar. Essa é uma questão. É trunfo? O Cebolinha está jogando bem. Aí o Bruno Henrique ainda não é o Bruno Henrique. A gente tem que levar isso em consideração. O Arrascaeta, ainda não é o debochado. É só o Arrascaeta. Ele, para ser o debochado, ele tem que jogar melhor. Melhor fisicamente, melhor tecnicamente. E o fisicamente já melhora, já agrega muita coisa para ele até melhorar tecnicamente. Né? Porque ele é um jogador diferente. O Everton Ribeiro vai jogar, né? Porque nem entrou contra o Bahia. Tá descansadão. Mas precisa ver se aí precisa ver como é que o treinador vai dormir, né, Zinho? Aí pode ser que naquele treino da madrugada... Gabigol, Pedro, Arrascaeta coletivo, e né? Não, o Pedro não. Não, o Pedro pode ser que sim. O Pedro não treinou hoje, acho difícil que ele tenha se não condição de treina, não começar joga. jogando. Eu acho que o Cebolinha vai pro jogo. Eu também acho. Então, precisa saber, eu acho que o time do Flamengo tem ótimas soluções, mas também tem muitos problemas. Os problemas de marcação do meio-campo, os problemas de mano a mano com a zaga. Eu posso enumerar os problemas. Amanhã. Então a gente vai... Guarda pra amanhã. Que amanhã vai ter placar. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? E aquela pergunta de sempre, né? Será que existe favoritismo para esse jogo? Flamengo e Fluminense? Óbvio que o favoritismo, ele está mais pro lado do Fluminense. Porque vive um bom momento na temporada, joga bem, consegue desempenhar um bom futebol, né? Os jogadores entendem o planejamento, né? A maneira que o seu técnico, que é o Diniz, gosta de jogar, né? Também tem um trabalho a longo prazo. E é aquilo. O Fluminense, sim, ele chega como um ligeiro favoritismo, mas não desmerecendo o Flamengo, que o Flamengo tem, sim, o melhor elenco da América do Sul, em várias peças de reposições. Óbvio que o Flamengo, ele oscila muito essa temporada, né? Principalmente ali no setor de zaga, que vive falhando. Um goleiro não traz muita confiança, né? O Santos agora é reserva desse time. Espero que o Matheus Cunha consiga jogar, né? No dia do jogo vai ter um treinamento e, se tudo der certo, ele deve ser relacionado e jogar como titular Matheus Cunha, e consegue trazer uma segurança para o gol do Flamengo, né? É a primeira vez na história que esse confronto entre Flamengo e Fluminense, que é uma rivalidade histórica por anos aí, é a primeira vez que acontece na Copa do Brasil, né? Então vai ser um jogo interessante. O Flamengo já vem mordido já, né? Pelas últimas atuações contra o Fluminense, que não tem levado tanta vantagem, né? O Fluminense, hoje em dia, é sim uma pedra no sapato do Flamengo. O Flamengo perdeu o Carioca, perdeu a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca vexatoriamente, quando levou a virada de 4-0. Então vai ser um jogo muito importante para o Flamengo, e espero que o Flamengo consiga, nesse primeiro jogo, né, tentar desempenhar um bom futebol e abrir uma vantagem para o jogo da volta, né? Mas a gente viu que no Campeonato Carioca, o Flamengo abriu uma vantagem e não conseguiu segurar no jogo da volta, né? Óbvio que agora é outro técnico, mas vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né? A gente espera que o Flamengo apresente um bom futebol, sim, consiga a vitória, né? Meu palpite para esse jogo aí, já vou deixando o palpite aqui. Palpite para esse jogo? Eu acho que vai ser 2-1 Flamengo, jogo apertado e muito difícil. 2-1 Flamengo, né? Gols de quem? Tá muito cedo ainda para falar, nos próximos vídeos. Tamo junto, deixa o seu like aí, o seu palpite também aqui nos comentários. É isso aí, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. A gente bater esse bate-papo aí entre eu e você. E tamo junto, valeu. 2-1 Flamengo, esse é meu palpite.